Boa tarde, Lia. Hoje é dia 10 de novembro, a gente está aqui no Rio de Janeiro, né, nesses 40 anos do CEST, né, Centro de Estudos de Ecologia, de Saúde Trabalhador e Ecologia Humana, né? E para começo de conversa, queria dizer assim, primeiro, que faz tempo que eu estava querendo registrar esse encontro aqui e queria que você começasse se apresentando, linha por linha, como você prefere se apresentar para hoje. Fazer uma breve apresentação, né? Isso. Então, eu sou Lia Giraldo, da Silva Augusto, sou médica, me formei na Universidade de São Paulo, em Ribeirão Preto, e minha primeira especialidade foi pediatria, segunda saúde pública e na sequência medicina do trabalho e por último psicanálise. Fiz minha pós-graduação, mestrado, doutorado na Unicamp em clínica médica. Então andei percorrendo vários campos, mas nunca deixei de atuar no campo da saúde do trabalhador e da saúde e ambiente. Isso se deve pela minha atividade no território, na Baixada Santista, especialmente em Cubatão, final da década de 70 até final dos anos 90, quando eu mudo então para o Nordeste. Então, Cubatão foi uma grande campo de aprendizado e de atuação, né? E de criar coisas para atender aquela crise sanitária, né, socioambiental existente na região, onde os processos de poluição se iniciam, não é, ainda hoje, nos processos produtivos. E sabedores, como somos todos, de que os trabalhadores são os primeiros e os mais intensamente atingidos nos processos de poluição industrial e, de modo geral, nos processos produtivos, decorrentes dos processos produtivos e de consumo. Então, eu me inseri, logo, muito jovem, ainda como sanitarista, na temática da saúde do trabalhador, né? Criando, então, uma coisa inovadora no campo da saúde pública, que foi, em 1983, incluir no sistema de vigilância epidemiológica para essa região 5 agravos relacionados ao trabalho de notificação compulsória. Foi uma novidade, né, uma invenção, né, pioneira, e que logo em seguida em 1984, a gente já tinha o Centro de Saúde do Trabalhador criado em Santos. Então, essa eu reputo como, vamos assim dizer, uma iniciativa dentro da rede de atenção à saúde, né? E uma iniciativa que serviu de modelo também, porque muitos outros estados vieram lá conhecer essa experiência, o Rio de Janeiro, Minas, Bahia, Criciúma, lá, a cidade de Criciúma, e aí entender aquilo, o que nós começamos a inventar. Né? Vocês fizeram uma publicação. Então, nós temos uma publicação. Depois eu vou inserir aqui uma chamada. Ótimo, nós temos uma publicação em 1986 que reporta essa experiência da vigilância, dos 5 agravos, né? Que só depois de 20 anos a gente foi ter no Ministério da Saúde. E aí o Ministério da Saúde só 20 anos depois que a gente foi ter a nível nacional. Né? Então, o Estado de São Paulo, nós tivemos uma gestão que foi durante o governo de Montoro, de 83 a 87, sob a secretaria de João Yunes, um espaço de gestão criativo para os territórios criarem aquilo que fosse necessário para atender as necessidades da população naqueles territórios de gestão. E nós inventamos algumas coisas, entre elas essa, de atenção à saúde do trabalhador, porque nós já vínhamos de uma experiência de atenção à saúde de Cubatão, onde a gente via claramente
os impactos dos processos produtivos na saúde da população. E em 1980 o DIESAT se instituiu e nós participamos já nessa época da criação do DIESAT. E o Sindicato dos Metalúrgicos de Santos, vendo essa atuação, me ofereceu de pagar o curso de Medicina do Trabalho para que eu me tornasse assessora do Sindicato dos Metalúrgicos. Foi quando aí comecei a estudar melhor as atividades dentro da siderúrgica e descobrimos a epidemia do benzenismo, da leucopenia, né, por conta da exposição ao benzeno decorrente do gás de coqueria. Então, essa é uma outra história, mas faz parte desse começo da minha atividade como médica do trabalho. Você quer comentar alguma coisa dessa experiência do sindicato com o benzenismo? Olha, foi uma experiência das mais ricas. Eu fiquei como assessora do Sindicato dos Metalúrgicos por 18 anos. Nossa. E sempre conciliando com o movimento sanitário, com o processo da reforma sanitária, envolvendo os trabalhadores, inclusive na discussão do SUS, que se apontava. Primeiro veio as ações integradas de saúde, depois veio os SUDs, né? Depois veio o SUS, e sempre a gente fazia um trabalho também de envolvimento do movimento sindical, como também de cultura popular, na construção do SUS, né? E a gente, quando teve a 8ª Conferência Nacional de Saúde, nós conseguimos levar da Baixada Santista 19 delegados provenientes dos diversos sindicatos da Baixada Santista, né? E nesse mesmo ano, 1986, nós tivemos a primeira Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador, que igualmente levamos uma boa delegação, participamos ativamente com atividades pré-conferência, né? Então, eu tenho um sentimento de que se nós construirmos na rede de atenção à saúde um bom cuidado da saúde do trabalhador, nós cuidamos dos trabalhadores, mas a gente fortalece muito a política de saúde para toda a população, porque há uma possibilidade de envolvimento de uma força política pressionando mais organizadamente as autoridades, né, de saúde, no sentido de melhorar as condições de atenção à saúde para a população de um modo geral. Lia, na tua formação, você chegou a participar em alguma daquelas viagens à Itália? Alguma formação lá? Eu estive em 85 na Itália, foi até um convite do próprio, com o convênio que foi feito entre o governo italiano e a Secretaria de Estado de Saúde de São Paulo. O secretário, Dr. João Yunis, vendo meu interesse pela área, ele me disse se eu não queria ir numa delegação para a Itália, né? E eu aceitei, óbvio, e foi muito importante percorrer as várias experiências italianas, bastante diversificada, conforme os territórios, conforme os processos produtivos, conforme a organização, inclusive sindical lá, né? Então foi muito interessante ter ido para a Itália e ter bebido, né, como nós todos brasileiros no processo da reforma sanitária, bebeu da experiência italiana na construção da política de saúde e também da saúde do trabalhador. Nessa tua trajetória, você citou o trabalho, assim, da época do enfrentamento da exposição ao benzeno, também de outros cancerígenos, né? Você foi convivendo o amianto. Nós tivemos uma grande ação. Essa ação do benzeno, foram assim 12 anos de trabalho consecutivo para conseguir fazer ajustes nas NRs, ter vigilância da saúde dos trabalhadores a nível do próprio Ministério da Saúde, do SUS, né?
e também da Previdência Social, especialmente nas questões relacionadas ao reconhecimento não só do benzenismo, da leucopenia, como agravo à saúde relacionado com o trabalho, mas não só pela perda de função, porque obviamente era uma doença não incapacitante para o trabalho a que o trabalhador estava contratado. Então, nós contrariamos o princípio legal de reconhecimento do benefício no sentido de trazer para um aspecto que eles até então não observavam. Nós tínhamos uma perda da saúde que poderia levar a uma doença fatal e que os trabalhadores não podiam mais permanecer naquele ambiente pela exposição química. E na Previdência eles estavam acostumados a trabalhar com mutilados, que perdiam parte da sua capacidade física para trabalhar na sua própria função. E nós introduzimos o conceito do ambiente também como um elemento de reparação nas condições de trabalho, ambiente geral, né, de contaminação química. Isso foi muito interessante porque a Previdência mudou as suas normas e incluiu, inclusive para dar alta a esses trabalhadores, incluiu a necessidade de um laudo ambiental. E como não havia como fazer reabilitação profissional, porque se tratava de uma poluição química, eles não tinham perdido a capacidade de função, foi muito interessante porque eles passaram a mudar, inclusive, a forma de fazer reabilitação para situações que antes eles não estavam atentados, como, por exemplo, a questão da poluição mesmo, nos ambientes de trabalho. Lia, eu não vou seguir aqui uma cronologia propriamente dita, não, mas depois fica à vontade se você quiser. Mas você me perguntou uma coisa importante. Nós atuamos no fechamento da ROD, também como programa de saúde do trabalhador. Né? A gente já sabia dos lixões da ROD, já desde Cubatão, mas durante o período da ditadura, nós não podíamos, porque era área de segurança nacional, e a gente não podia falar nada. Então, por exemplo, eu fiz uma vez um ofício à CETESB, querendo saber onde que estavam os lixões, né, os resíduos das indústrias, e isso era segredo de Estado. Só depois, com a redemocratização, né, quando entrou o governo eleito, é que nós fomos, então, procurar exatamente onde estavam aqueles resíduos e cuidar da população que estava exposta. E aí foi quando os trabalhadores químicos da ROD nos procurou, nós já tínhamos o nosso serviço montado, eles tinham acnicloro no corpo todo e a gente conseguiu fazer o nexo causal com a exposição aos solventes clorados, e isso foi importante para criar uma comissão de saúde independente dos trabalhadores acometidos, e com esses trabalhadores nós fizemos o primeiro dossiê da ROD e o Ministério Público entrou com uma ação que acabou rapidamente com uma decisão judicial com o fechamento da empresa em Cubatão. Legal. Você comentou essa sua participação na história da construção do SUS, do projeto da reforma sanitária, e tem toda uma abordagem conceitual, né, de repensar a saúde e o papel do trabalho como um determinante fundamental. E eu tenho visto nos últimos, talvez eu diria, o período mais recente de últimos anos, assim, uma participação tua sempre de uma forma muito crítica em relação à introdução da ideia de One Health, né, de uma só saúde, e a crítica pelo o que essa abordagem traz de rompimento, de abandono, né, dos princípios trabalhados no SUS. Essa é uma Fala pergunta, um pouco tua... É uma pergunta que é muito importante, porque ela está entrando de um modo falacioso, né?
e sem democracia, sem discussão nos canais que nós criamos para discutir a política de saúde no país. Então, o que aconteceu? Em 2023, já no atual governo, tivemos a conferência, a 17ª Conferência Nacional de Saúde. E esse tema não estava apresentado na conferência. Então, foi uma conferência que não foi trazido esse tema, mas nesse mesmo ano se percebeu que havia um certo movimento em alguns setores tradicionais, né, acadêmicos, inclusive, especialmente na Fiocruz, vindo pela área de biotecnologia, de criação de uma rede chamada ainda de One Health, de saúde única, e como a ministra era da Fiocruz, rapidamente a gente viu que no ano seguinte, em janeiro de 2024, foi criado o Dia Nacional de Saúde Única, e logo depois a gente viu nesse mesmo ano o decreto do presidente, criando uma comissão nacional para criar um plano de saúde única. E aí o nome muda de saúde única para uma só saúde. E nesse plano, quem são os artífices desse plano? Conselho Federal de Medicina, Conselho Federal de Veterinária, o Ministério de Agricultura e Pecuária, MAPA, a Embrapa e a Fiocruz, a Abrasco não estava, o Conselho Nacional de Saúde não estava, o CONAMA não estava, o Conselho de Nutrição, que tinha sido desfeito pelo Collor e restituído no governo Lula, não estava, a saúde coletiva não estava, nenhum segmento relacionado com as ciências sociais não estava, somente os interessados em biotecnologia. Isso já nos chamou a atenção de imediato, porque justamente são os negacionistas, principalmente, esse setor mais ligado com o agronegócio e os negacionistas do Conselho Federal de Medicina. Então a gente via um interesse corporativo. Foi aí que a gente foi entender, procurar estudar o que é que estava se passando. E descobrimos que essa saúde única já estava formulada pela Associação Médica de Veterinários no começo da década de 2000, nos Estados Unidos. E eles conseguiram, por conta da pandemia, que é decorrente de uma zoonose, eles conseguiram levar essa proposta para uma entidade internacional de animais silvestres, e essa foi a ponte para chegar na OMS. E a OMS chama a FAO, o PNUD e essa instituição de proteção dos animais silvestres, e monta então uma proposta de One Health com universal. E isso chega no Brasil sem dialogar com o SUS. E o que a gente percebeu é muito interesse na biotecnologia, na questão, vamos assim dizer, de produtos e de indústria, né? Tanto é que o setor do agronegócio não questiona os processos produtivos nem o agrotóxico. A pecuária não questiona a produção de carne e o desflorestamento para a pecuária, né? Então, que One Health é essa que não faz a crítica da insustentabilidade do modelo? Então, a partir daí, nós começamos a ir atrás dessa formulação no próprio Estados Unidos, país que nunca fez reforma, não tem política pública de saúde, não tem segurança de cuidado de saúde, e fomos já, por que isso está criado lá nos Estados Unidos e ser exportado para o mundo todo? E aí a gente viu que, na verdade, isso é uma formulação requentada de uma coisa que nós já tínhamos na América Latina enterrado na década de 70, que é a formulação
que a gente conhece muito bem, da triangulação da história natural da doença, que a gente chama, né, do Levell and Clark, mas que na verdade esse Levell and Clark já tinha copiado de um outro do começo do século XX, que é a tríade, que eles chamam de tríade epidemiológica, também com a mesma formulação. Então nós temos aqui e agora uma coisa requentada do começo do século XX, apresentada como uma novidade, coisa que nós já tínhamos superado, porque o campo da saúde coletiva compreende a determinação socioambiental da saúde a partir dos processos produtivos da intervenção, né? E que no processo produtivo e de consumo está na base as condições de trabalho, o trabalho como categoria analítica dessa questão. A história, exatamente. Então a gente está vendo um reducionismo, um retorno para o século XIX, na verdade, porque isso vai cair lá em Claude Bernard, entendeu? Se você for retroagir. Então nós temos um problema muito sério de introdução do setor do mercado, do comércio, do capital, porque o Brasil foi o único país da América Latina que conseguiu fazer um sistema de saúde, né, com essas características. E a gente vê na Europa um certo retrocesso em aqueles países que tinham construído os seus sistemas universais. Até os países escandinavos estão privatizando parte dos seus setores. Então, na verdade, a nossa política pública de saúde, ela, ao invés de estar sendo fortalecida, ela está sendo perdendo financiamento e perdendo apoio, inclusive, em certos setores que antes eram parceiros nessa construção. Então, estamos preocupados e, na medida do possível, estamos sempre falando disso para alertar que o discurso da Uma Só Saúde é uma coisa assim bonita, de tratar bem dos animais, de cuidar dos animais e tal, como se a gente não, no campo da saúde coletiva, não temos preocupação com as questões dos ecossistemas, né, tanto é que tem muitos veterinários que atuam na vigilância sanitária. Aliás, a vigilância sanitária, ela predominantemente, corporativamente, ela é realizada pelos veterinários, né? Então, mas é uma certa falácia essa de que a saúde coletiva não incorpora o tema da ecologia, mas a saúde única não incorpora efetivamente a ecologia. Fala de animal, mas não fala do processo produtivo, que envolve os ecossistemas, o ambiente e o sacrifício animal, que é realizado no modo como eles operam com os animais confinados e que são responsáveis pelas zoonoses. É aí que está, né? Então é por isso. É muita coisa. Eu vou te fazer aqui juntar duas questões numa só, já que hoje cedo a gente viu aqui uma discussão sobre a Covid, particularmente sobre a ocorrência das consequências pós-Covid, né, a chamada Covid longa. E durante a apresentação você fez uma intervenção muito inspirada no olhar da saúde do trabalhador, de um pedido da necessidade da gente buscar a distribuição dos dados daquelas ocorrências em sintonia com as informações sobre os processos de trabalho, as exposições do próprio trabalho, se poderíamos encontrar interações, etc. E aí eu vou te pedir que você comente um pouco esse olhar, não apenas para a Covid, mas para a gente pensar na saúde do trabalhador. E desse mesmo tema acabou sendo destacado, emergindo o tema da sindemia. E eu queria te ouvir falar a respeito desses dois temas. Então, o problema, nós temos um grande problema de informação, sistemas de informação, né? Então, mesmo a Covid tendo sido tão impactante, não foi criado um sistema de informação de acompanhamento para a Covid, a pós-Covid, que estamos chamando de Covid longa, quando permanece
quadros clínicos, né, diversos, e que isso está relacionado e impacta o mundo do trabalho, né? E também a própria Covid, a infecção, ela se deu também em certos ambientes de trabalho de modo diferenciado, né? Por exemplo, a gente viu claramente os profissionais de saúde, a gente viu claramente os trabalhadores em plataformas, os trabalhadores de frigoríficos, os motoristas, não é? Várias profissões, categorias que essa questão, e mesmo dentro de cada categoria você tem um tipo de atividade que pode ser mais vulnerabiliza mais ainda, né, do que outras. E a gente então percebe que o nosso sistema de informação para a saúde do trabalhador, ele ainda está muito engatinhando. E no caso da Covid, que foi tão expressivo essa questão, nós não desenvolvemos um segmento, um processo de notificação e de acompanhamento, desde a atenção primária. Então você tem primeiro uma falta de diagnóstico, de nexo com o trabalho na temática, como também de dar um perfil epidemiológico dessas questões. Então, e fundamentalmente falta análise da atividade de trabalho, para você poder, inclusive, inferir, né, e desenvolver políticas para cuidar de prevenção. Então, essa é uma questão pontuada nessa nossa discussão aqui no Rio de Janeiro hoje, e isso se repete em todas as categorias. Você vê que o componente análise da atividade de trabalho não aparece. Nós acabamos agora de publicar um dossiê sobre saúde reprodutiva e agrotóxico, e é interessante que em todos os artigos que levantamos na produção nacional, que é baixíssima, com um escopo de efeitos tão grande, a gente não vê praticamente a menção da ocupação e mínima análise de atividade de trabalho. Por exemplo, 43 anos que a gente analisou de publicações científicas no Brasil, a gente só viu 5 trabalhos com mulheres camponesas. Só 5. E a maioria dos trabalhos estão concentrados no Rio de Janeiro e são com mulheres urbanas que tiveram exposição mais ambiental, vamos assim dizer, ou relacionada com a contaminação de água ou produtos e tal, e o trabalho não aparece. Então, continua sendo desafiador para nós essa questão da análise da atividade de trabalho, que é mínima, não é para a gente fazer uma coisa profunda, mas pelo menos saber qual é a atividade que a pessoa desenvolve e que situações ele está envolvido naquele trabalho com relação a situações de risco, né? a perigos, a questões, porque o trabalhador sabe tudo isso. Se você perguntar, ele vai dizer, né? O que você faz, né? Como você faz, ele sabe dizer isso, né? E ainda a gente não tem, infelizmente. E a sindemia é um conceito muito interessante, foi desenvolvido por antropólogos médicos, em que eles falam da interação de efeitos. Então, e a Covid é claramente uma doença, a Covid-19 é claramente uma doença de sindema, quer dizer, de conexão, de interdependência de efeitos. Provoca processos inflamatórios, provoca o sistema como um todo, onde se você já é um obeso, que já tem um processo inflamatório pela obesidade, com o processo inflamatório da infecção, você tem um efeito mais exacerbado. E assim vai, né? Então, a sindemia, hoje, a principal revista médica, que é o Lancet, ela tem uma linha de publicação só sobre a sindemia.
Então, hoje a gente tem, por exemplo, relação entre nutrição, mudanças climáticas e obesidade. Claramente uma sindemia, né? Sindemia é quase um sinônimo de interação, né? Isso é muito útil esse conceito para nós não pensarmos numa perspectiva de monocausalidade, né? A gente perceber que no processo de saúde e doença nós temos um processo de determinação histórica, né? que comporta a questão de classe, de gênero, de escolaridade, né? De raça, que essas coisas todas estão interligadas, por isso que nós temos diferenciais de vulnerabilidade, diferenciais de exposição, diferenciais de efeito no processo, então, de saúde e doença em populações. Maravilha, Lia. Eu vou te pedir agora só para você fazer suas palavras finais. Inspire-se aí, como talvez nesse próprio desafio desse trabalho que você citou agora há pouco, dos efeitos reprodutivos dos agrotóxicos, que quiser falar mais alguma coisa, enfim, fique à vontade para suas palavras finais. Bem, eu assim, já numa condição de uma pessoa que já está, né, fazendo balanços, né, da nossa construção. Eu ainda acredito muito no SUS, porque nós construímos uma política soberana. Essa política, ela foi uma invenção nossa. E ela foi uma invenção através do pensamento crítico que nós conseguimos construir com a saúde coletiva. Quer dizer, a gente, inclusive, deixou de se chamar medicina social ou de saúde pública para chamar de saúde coletiva, para abrir o espaço para todas as profissões, ser interdisciplinar, intersetorial e participativa. São os elementos que estão na Constituição. Nós somos marcados por princípios de universalidade, princípio de integralidade, de equidade e por métodos de descentralização, de participação, de intersetorialidade. Então, nós temos um arcabouço jurídico institucional que dá conta de a gente trabalhar de modo efetivo os problemas dos territórios, das populações e seus territórios, né? E aí não sei que a gente agora está sofrendo essa pressão de retrocesso, mas nós temos, eu acredito que esse é o caminho e que ele deve ser fortalecido e a gente deve lutar pelo SUS e pela saúde coletiva, que é uma coisa mais soberana e avançada que nós criamos no mundo. Não tem igual. Com certeza. É uma política generosa, né? A universalidade, tem todo mundo ser reconhecido como cidadão, como portador de direitos individuais, sociais. O que o Arouca disse, né? É um processo civilizatório. O SUS é um processo civilizatório. E é a única política que entrou na Constituição por demanda de emenda popular. Entendeu? Então, ela tem essa generosidade porque ela cumpre aqueles S's, né, que eu gosto muito que o nosso companheiro equatoriano Jaime Breu fala, né? O S da sustentabilidade, da soberania, da solidariedade e da salubridade. Então, que a gente possa continuar lutando pelo SUS e pela saúde coletiva. Viva o SUS! Viva o SUS! Muito obrigado, Maria.